O que eu vou ensinar nesse vídeo pode mudar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Você quer prosperar, ter uma vida financeira mais tranquila, empreender ou ter uma carreira sólida e ainda ter a sua vida pessoal bem estruturada? Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque é exatamente isso que você vai aprender hoje, mas passo a passo. Olha, existe um momento na vida em que todos nós sentimos que não podemos continuar vivendo do mesmo jeito, não é assim? Talvez você já tenha sentido isso, ou até esteja sentindo isso agora. É aquela sensação de estar desperdiçando o seu potencial, e é triste isso. A sensação de saber que nasceu para uma coisa maior, mas continua preso nos mesmos hábitos, nos mesmos pensamentos e principalmente nos mesmos resultados. E talvez o pior de tudo seja perceber que o tempo continua passando enquanto a sua vida parece estar parada no mesmo lugar. Agora, presta muita atenção nisso. A maioria das pessoas não destrói a própria vida de uma vez. Não é um fato que acaba com a vida. Elas destroem lentamente através de distrações diárias, procrastinação, falta de foco, falta de disciplina e falta de direção. E o problema é que isso vai acontecendo tão devagar que muita gente só percebe anos depois, quando já é tarde. Mas hoje eu vou mostrar uma coisa extremamente importante para você. Nesse vídeo você vai aprender 7 regras capazes de transformar completamente a sua mente, sua disciplina, sua produtividade, sua energia, sua confiança e principalmente a sua capacidade de construir uma vida muito maior do que aquela que você vive hoje. Mas olha, eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo, porque uma dessas regras pode ser exatamente aquilo que está faltando para desbloquear o próximo nível da sua vida. Você vai entender como eliminar distrações, desenvolver foco extremo, criar disciplina verdadeira, melhorar a sua mentalidade, aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro e construir uma versão tão forte de si mesmo que até as pessoas próximas vão começar a perceber a sua transformação. Mas antes de continuar, se você gostou desse assunto, eu tenho certeza que sim, aproveita agora, já dê o like aqui no vídeo e aproveita também para se inscrever aqui no meu canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos, tá bom? Bom, vamos lá. Mas agora então, deixa eu te falar uma verdade que é extremamente importante. Já vou começar com ela. A sua vida atual é consequência das regras que você segue diariamente. E se você mudar as suas regras, a sua vida inteira começa a mudar junto. Bom, mas agora eu vou explicar a primeira regra para você mudar a sua vida. A primeira regra é: fuja das distrações que estão destruindo a sua mente. Olha, existe uma razão pela qual tantas pessoas se sentem cansadas, desmotivadas e sem foco. A mente delas, e talvez a sua, nunca descansa, nunca silencia e nunca entra num estado de profunda concentração. Nós todos vivemos numa época em que distração virou um vício coletivo. Redes sociais roubam a atenção o tempo inteiro. Vídeos curtos treinam o cérebro para buscar estímulo constante. As notificações de WhatsApp e outras coisas interrompem o foco o dia inteiro. Enquanto isso acontece, a sua capacidade de concentração vai ficando cada vez mais fraca. Agora, pensa numa coisa importante. Como alguém espera construir uma vida extraordinária se não consegue ficar 30 minutos sem pegar o celular? Falando 30 minutos até muito, ninguém aguenta ficar nem 10. E talvez seja exatamente aqui que comece a transformação verdadeira. Você precisa criar períodos de isolamento estratégico. Não estou falando aqui que isso significa abandonar a sua vida ou fugir para uma montanha como nos filmes, não é nada disso. Significa cortar aquilo que está destruindo a sua energia mental, especialmente excesso de redes sociais, pornografia, bebida, maconha, pessoas negativas. Olha, tudo o que reduz a sua clareza mental precisa ser eliminado drasticamente ou, no máximo, reduzido drasticamente. Eu sei que isso pode parecer radical, mas se você não fizer uma mudança radical nos seus hábitos, você não vai conseguir fazer uma mudança radical na sua vida, que é o que você quer. Agora, presta atenção, porque essa parte pode mudar a sua vida. A maioria das pessoas nunca descobre do que é capaz
porque vive constantemente anestesiada por distração. Então, talvez uma das decisões mais importantes da sua vida seja justamente parar de alimentar aquilo que está destruindo a sua mente. Porque, meu amigo, olha, no momento em que o ruído diminui, a sua força começa finalmente a aparecer. Bom, mas agora vamos para a segunda regra, que é: crie hábitos não negociáveis. Olha só, agora chegamos numa das regras mais importantes do vídeo inteiro. Você precisa criar hábitos que não dependam do seu humor, da sua vontade, da sua motivação, porque uma das maiores armadilhas da vida moderna é acreditar que motivação resolve tudo. Só que motivação, você deve saber, é uma coisa instável, ela sobe e desce e muitas vezes desaparece. E pessoas que dependem apenas de motivação vivem presas em ciclos eternos de começar e desistir. Então, talvez a grande mudança aconteça quando você cria hábitos que são não negociáveis. Agora, presta atenção nisso. Não negociável significa que você vai fazer independente da vontade, independente da preguiça, independente do cansaço e do seu estado emocional, tá? Coisas como treinar, leitura, estudo, meditação, trabalho profundo. Tudo isso precisa virar compromisso fixo, porque disciplina nasce exatamente quando você para de perguntar para si mesmo se você está com vontade de fazer uma determinada coisa. Você simplesmente faz. E talvez seja isso que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. As pessoas extraordinárias entendem que sentimentos não podem controlar decisões importantes. Agora, existe outra coisa extremamente importante aqui. Um ponto bem importante mesmo. Você não precisa criar 20 hábitos ao mesmo tempo. Na verdade, isso normalmente destrói a consistência. Comece pequeno, mas extremamente consistente em um hábito, ou 2 ou 3, porque pequenas ações repetidas diariamente durante meses têm um poder absurdo de transformação no nosso cérebro. Bom, vamos lá. Agora vamos para a terceira regra, que é: a sua aparência muda sua mente mais do que você imagina. Olha, agora eu quero falar sobre uma coisa que muita gente subestima completamente, especialmente os homens, tá? A maneira como você se veste, anda e se apresenta influencia diretamente a sua energia, confiança e produtividade. E ó, talvez algumas pessoas ignorem isso porque acreditam que a aparência é algo superficial, supérfluo, só que não é. Agora pensa comigo, você já percebeu como você se sente diferente depois de cortar o cabelo? Colocar uma roupa que veste bem e olhar no espelho gostando da própria aparência? A sua postura muda, sua energia muda, a sua confiança muda. E isso afeta literalmente todas as áreas da sua vida. Porque quando você se sente melhor consigo mesmo, naturalmente você produz mais, você socializa muito melhor e se posiciona com mais segurança. Agora, presta atenção no que eu vou falar, porque essa parte agora é extremamente importante mesmo. Você não precisa usar roupas caras para se vestir bem. Na maioria das vezes, simplicidade funciona muito melhor. Use cores neutras, roupas bem ajustadas, visual limpo, tenha uma boa higiene e uma boa postura. Tudo isso já cria um impacto enorme para você e para as outras pessoas. E talvez uma das razões pelas quais algumas pessoas vivem sem energia seja justamente porque abandonaram completamente a própria imagem. Porque a aparência, põe isso na cabeça, não é apenas estética, ela influencia identidade e identidade influencia o seu comportamento de maneira direta. Bom, agora eu vou explicar a quarta regra, que é: desafie seu corpo para fortalecer a sua mente. Olha, existe uma coisa extremamente importante e poderosa aí que quase ninguém dá a devida importância. Desafios físicos mudam mentalidade. Agora, pensa numa coisa importante. Quando você coloca o seu corpo em situações difíceis, mas você colocou numa situação difícil voluntariamente, sua mente começa a entender que é mais forte do que ela imaginava. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas transformam a própria vida depois de correr uma maratona, lutar uma competição ou completar um grande desafio físico.
porque elas provam para si mesmas que conseguem suportar muito mais do que elas acreditavam, ou seja, se sentem muito mais fortes. Agora, presta atenção nisso, porque essa parte pode realmente mudar completamente a sua confiança. Você precisa escolher um desafio físico real. Você mesmo. Escolhe alguma coisa que seja concreta, mensurável. Pode ser, por exemplo, uma corrida, pode ser entrar numa arte marcial e competir, uma transformação física, mas precisa existir um objetivo claro, porque desafios físicos criam responsabilidade. Você não consegue fingir que completou uma maratona, você não consegue fingir que venceu uma luta. Ou você fez, ou você não fez, simples assim. E talvez uma das maiores lições da vida esteja exatamente aí. Resultados reais não dependem de desculpas, dependem de execução. Bom, mas vamos lá, vamos agora para a quinta regra, que é: aprenda a ganhar dinheiro ou a vida vai continuar pesada. É duro, mas é a realidade. Agora eu preciso falar uma verdade que algumas pessoas não gostam de ouvir, tá? Falta de dinheiro destrói paz mental. E eu tenho certeza que você sabe muito bem disso. Porque é muito difícil construir qualquer tipo de foco, disciplina e evolução quando a sua mente vive preocupada com contas, dívidas e com a própria sobrevivência. Agora, isso significa que dinheiro é tudo? Claro que não, né? Mas significa que estabilidade financeira influencia profundamente a sua qualidade de vida. Isso é inegável. E talvez uma das maiores tragédias modernas seja que muita gente passa anos estudando coisas que nunca aumentam a sua capacidade de gerar renda. Então, talvez uma das decisões mais inteligentes que você possa tomar na sua vida seja aprender habilidades monetizáveis. Coisas como são apenas sugestões: marketing digital, vendas, edição de vídeo, design, programação ou inteligência artificial, para falar algumas da moda. Hoje existem inúmeras oportunidades para quem desenvolve habilidades valiosas. E presta muita atenção nisso. Pessoas que ganham muito dinheiro normalmente não são seres especiais, tá? Na maioria das vezes, elas são pessoas que apenas aprenderam conhecimentos que outras pessoas nunca decidiram estudar ou estudaram e não colocaram em prática. Isso significa que você também pode aprender. Bom, agora eu vou falar sobre a sexta regra, que é: faça uma promessa que você não possa quebrar. Olha só, agora chegamos numa das estratégias emocionais mais eficientes desse vídeo inteiro. Faça uma promessa para alguém importante, porque existe uma coisa muito forte no ser humano e muitas vezes nós suportamos mais dor pelos outros do que por nós mesmos. Pensa no seguinte: quantas pessoas desistem facilmente de objetivos pessoais, mas fariam qualquer coisa para ajudar alguém que amam? E talvez você precise usar exatamente isso, essa força, como combustível. Faça uma promessa. Pode ser para sua mãe, pode ser para o seu pai, pode ser para os seus filhos, pode ser para a sua esposa, para o seu marido, ou em alguns casos, se você fizer essa promessa para você mesmo. Mas faça uma promessa tão séria que desistir seja totalmente inaceitável, porque no momento que existe o compromisso emocional verdadeiro, a sua força muda completamente. Bom, e agora finalmente vamos para a sétima regra, que é: aprenda a se comunicar como uma pessoa forte. Olha só, existe uma habilidade que pode literalmente mudar todas as áreas da sua vida. É a comunicação. Porque pessoas que sabem se comunicar bem conseguem liderar, vender, convencer, criar novas oportunidades e transmitir confiança. Agora presta muita atenção nisso. A sua comunicação é reflexo direto da sua clareza mental. Quando a sua mente está bagunçada, sua fala também fica. Mas quando você aprende a organizar os seus pensamentos, a sua vida inteira começa a ganhar direção. Então, leia mais, escreva mais, pratique falar melhor e aprenda a organizar ideias. Porque comunicação não influencia apenas relacionamentos, ela influencia dinheiro, liderança, oportunidades e crescimento pessoal. Bom, depois de tudo que você ouviu até agora, entenda que a sua vida pode mudar completamente quando você decide parar de ser fraco consigo mesmo. Olha só,
Se existe uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, que você não esqueça mais, é que a sua vida não muda apenas porque você quer muito, tá? Ela muda quando as suas ações começam finalmente a ficar maiores que as suas desculpas. E talvez a maior diferença entre pessoas extraordinárias e pessoas comuns seja justamente essa. As pessoas extraordinárias decidem parar de fugir do desconforto. Elas entendem que crescimento exige sacrifício, exige foco, exige disciplina e exige responsabilidade. Então, talvez esteja na hora de você parar de esperar motivação perfeita, condições ideais e confiança absoluta para começar a mudar alguma coisa na sua vida, porque ninguém se transforma antes da ação. A transformação acontece durante o processo. E comenta aqui embaixo, qual dessas 7 regras você mais precisa aplicar na sua vida hoje para ter um resultado legal? Bom, e se esse vídeo te fez entender como a sua vida pode mudar rápido, aproveita, já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Como eu falei lá no início, não seja egoísta e compartilhe esse vídeo com algum amigo que também precise de uma mudança radical na vida. E claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque aqui você é sempre muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!